Como realizar a atualização cadastral pelo aplicativo? Para que as famílias possam receber benefícios e participar dos programas sociais do governo federal disponíveis para a população, o primeiro passo é ter os seus dados registrados no Cadastro Único. Se a família já está no Cadastro Único, é importante que esses dados cadastrados estejam sempre atualizados. Caso contrário, a família pode perder seus benefícios. Para saber quando os dados deverão ser atualizados, você pode acessar a opção Consulta Simples ou Consulta Completa. No primeiro bloco, quando o banner estiver verde, significa que o cadastro da família está atualizado e não é necessária qualquer ação. Se o banner estiver amarelo, então significa que o cadastro está prestes a ficar desatualizado. Nesse caso, é possível atualizar os dados utilizando a opção Atualização Cadastral por Confirmação. Se o banner estiver vermelho, então o cadastro já está desatualizado e é muito importante realizar a atualização cadastral, que também pode ser feita clicando no botão Atualização Cadastral por Confirmação. Algumas vezes, mesmo depois de passado algum tempo, a família continua morando no mesmo endereço, com as mesmas pessoas e nas mesmas condições, ou seja, os dados da família permanecem os mesmos. Para isso, foi pensado na opção Atualização Cadastral por Confirmação. Assim, fica mais fácil confirmar que o cadastro está atualizado. A atualização cadastral por confirmação somente poderá ser feita se todos os dados cadastrais exibidos continuarem os mesmos, ou seja, não é preciso incluir, apagar ou alterar nenhuma informação. Caso exista pelo menos um dado a ser alterado, é necessário que o responsável familiar compareça a um posto de atendimento do Cadastro Único para atualizar o cadastro da família presencialmente. Além disso, se for identificada alguma pendência no cadastro da família, o aplicativo não vai permitir fazer a atualização cadastral por confirmação e o responsável familiar deverá ir ao posto de atendimento. Para realizar a atualização cadastral por confirmação pelo aplicativo, o responsável familiar deve entrar no aplicativo com seu login do gov.br para ter acesso à opção Atualização Cadastral por Confirmação. Após clicar em Atualização Cadastral por Confirmação, vão ser exibidos os blocos de endereço da família e composição familiar. O responsável familiar deverá clicar em cada um dos blocos e conferir as informações para ver se não há necessidade de alteração. Sugerimos começar pelo bloco Endereço da Família. O responsável familiar deverá confirmar se o endereço da família ainda é o mesmo. Após confirmar esse primeiro bloco, deve passar para o bloco de composição familiar. Nessa etapa, vão ser exibidos os nomes dos integrantes da família cadastrados, e é preciso responder as perguntas para confirmar se todos permanecem na família. Por exemplo, alguém pode ter ido morar em outra casa ou alguém pode ter falecido, ou se houve a inclusão de alguém, se nasceu um bebê ou uma nova pessoa passou a morar na casa. Após responder a essas perguntas, o responsável familiar deve conferir as informações de cada pessoa da família, iniciando pelo responsável familiar. Se todos os dados de identificação, escolaridade e renda de cada uma das pessoas da família estiverem certos, o responsável familiar deve clicar em Sim. Ao final de cada tela, o responsável familiar deverá confirmar se os dados continuam os mesmos ou não. Tendo confirmado todas as informações, o aplicativo exibirá os blocos de endereço da família e composição familiar, com um check. Para finalizar, o responsável familiar deverá marcar a opção em que declara que os dados informados são verdadeiros. O botão Confirmar dados do Cadastro Único só será liberado quando todos os blocos forem confirmados e o responsável familiar tiver marcado a opção de declaração de veracidade de dados. Ao clicar neste botão, a atualização cadastral será confirmada e finalizada automaticamente.